Meus irmãos, para a nossa exposição, vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Vamos ler dois textos da palavra de Deus. Comecemos por este, que tem sido alvo de nossas exposições, Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. O segundo texto, meus irmãos, é em Efésios, também capítulo 4, até o verso 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Meus irmãos, pela manhã, continuando a exposição deste texto, nós chamamos atenção para o fato, relacionando esses dois textos com João 17, que o fundamento da unidade da igreja é a Trindade. Chamei atenção para o fato de que Pai, Filho e Espírito Santo são relacionais e que eternamente as três pessoas da Trindade se relacionam e que isto é mais do que uma proposição teológica, uma declaração de fé. De fato, isso funciona assim. E Jesus Cristo ora, como vimos em João 17, para que nós sejamos unidos, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dissemos então que esta união não é artificial e que ela tem um propósito de glorificar a Deus, nós que nos tornamos pela graça em povo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, dando continuidade a isso, eu quero chamar a atenção nesta noite para o fato da unidade e a nossa responsabilidade. Nós vimos que somos unidos em Cristo. A unidade é pelo Espírito. Há aqui o genitivo. A unidade é do Espírito, é promovida pelo Espírito Santo. Mas há também a nossa responsabilidade, como fica claro a partir do texto de Efésios 4. E a nossa relação com Efésios 1, que é a nossa sequência, é porque nós falamos da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. E aqui no verso 3 de Efésios 4, que lemos, ele fala para que nós nos esforcemos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Aqui é uma tradução extremamente boa e forte. A revista é atualizada, que é a mais comum entre nós, é muito forte nisso, quando diz, esforçando-vos diligentemente. Curiosamente, é apenas uma palavra que é traduzida por toda essa expressão. E ela tem um sentido de correr, apressar-se, fazer todo o esforço, todo o empenho possível, urgenciar, ser zeloso,
diligente, aplicação, esforço. Ou seja, Paulo emprega uma palavra muito forte para falar da responsabilidade da igreja. Em geral, quando a coisa não é tão séria assim, ou não é tão difícil, você não usa termos tão fortes. Se alguém vai levar, olha, leva a chave para o seu pai, se aquela chave cair no chão, ela não tem grandes problemas em geral. Mas se for levar um cristal, olha, leva com muito cuidado. Olha, presta atenção. Nós usamos termos fortes e chamamos atenção e quase que acompanhamos quem estiver levando, porque aquilo é algo frágil ou é algo arriscado, algo que demanda uma atenção especial. Então o apóstolo Paulo, falando que a unidade é do Espírito, quando ele fala para a igreja, ele não diz para a igreja, olha, procure a unidade. Não, a unidade é do Espírito. Mas ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservá-la. Eu quero, então, ilustrar, meus irmãos, partindo desta palavra, o método vai ser este, primeiramente, partindo desta palavra que é traduzida por esforçando-vos diligentemente, eu quero ilustrar biblicamente como podemos preservar esta unidade e como revelamos a nossa ocupação com esta unidade da igreja. O primeiro destaque que eu dou, eu chamo de zelo em socorrer os irmãos. É porque nós somos bastante formais em determinadas expressões. É uma brincadeira que se faz no Rio de Janeiro, e aqui não há nem ofensa, eu lá fui criado, de dizer assim, o carioca brinca assim, olha, você passa na minha casa, mas nunca te dá o endereço. Então a ideia de que é uma formalidade, ó, precisando de mim, eu estou à disposição, mas ninguém sabe seu telefone, nem seu WhatsApp, nem seu celular, nem onde você mora, nem em que país. Ou seja, é uma disposição como aquela assim, olha, desculpe qualquer coisa. Qualquer coisa é muita coisa. Então nós não sabemos muito bem isso, é muito genérico, são hábitos culturais. Então aqui nos mostra a palavra de Deus o zelo em socorrer nossos irmãos. Quando Paulo está preso em Roma, ele pede a Timóteo que use dessa urgência, desse zelo por encontrá-lo. Ele diz, procura, é a mesma expressão, vir ter comigo depressa. Ou seja, se esforce por isso. Não é uma coisa tão simples encontrá-lo na prisão, onde havia milhares e milhares de prisioneiros, onde a ordem presidiária não era tão bem estabelecida como certamente é em nosso estado. Era muito difícil isso. E ele insiste com Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Em outro contexto, um pouco antes, ele já havia escrito a Tito, quando te enviar Ártemas e Tíquico, apressa-te, a mesma palavra, a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então repare, meus irmãos, uma coisa tão simples, mas extremamente concreta e necessária. Paulo sentia falta dos seus companheiros. O grande apóstolo, ele estava unido aos seus irmãos, mas ele sentia carência da sua presença. Ele fala, por exemplo, que muitos o haviam abandonado, que Lucas, o médico amado, permanecia com Paulo. E eu creio que um dos motivos de Lucas permanecer com Paulo era para poder escrever o Evangelho, escrever Atos, para aprender com o mestre, mas também para cuidar das suas enfermidades, porque Paulo não precisaria destacar essa característica. Ele podia falar, olha, saúda-vos Lucas, o evangelista amado, saúda-vos Lucas, o irmão amado, mas ele chama de médico amado. Lucas era um homem extremamente discreto, ele pouco fala de si, ou quase nada, mas ele era um homem que, de fato, tinha urgência em manifestar a sua fraternidade. A Timóteo, ele solicita de modo especial que traga Marcos. Marcos, aquele jovem que Paulo não quis que o acompanhasse antes, pela própria maturidade de Marcos, a insegurança dele. Mas agora Marcos, pelo que parece, amadureceu e Paulo também olha diferentemente e pede que traga Marcos. E ele diz mais. Ele diz que Timóteo deveria trazer a capa, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O inverno se aproximava. Paulo desejava a sua capa para aquecer o seu corpo. Se fosse hoje, talvez fosse mais barato comprar. O frete fosse muito caro. Mas quem sabe trazer não é mais barata. Mas Paulo não queria outra capa. Ele queria
a capa que ele já possuía era suficiente. Ele quer aquecer o seu corpo. E ao mesmo tempo ele quer aquecer a sua alma com os seus amigos, com testemunho de fé. E aquecer a sua alma com os pergaminhos e com os livros. Ninguém, meus irmãos, é totalmente insensível às condições climáticas. E ninguém está além da necessidade de amizade e solidariedade. E nessa amizade e solidariedade nossa, que muitas vezes envolve um esforço, sair da nossa comodidade. Olha, se está próximo o inverno, é que eu não quero sair de casa mesmo. E agora você se dispor a isso, a uma viagem não confortável, difícil, indo num clima não agradável, indo a um lugar que não era benfazejo a ninguém, mas ali estava um esforço por preservar a unidade. Então, Paulo não pediu aos seus amigos que cuidassem da sua libertação. Ele podia pedir, olha, veja se você conhece algum político famoso aí para tentar ver a minha libertação, ver como é que eu posso ser julgado e sair logo daqui. Mas ele pede a companhia deles. A prisão seria menos úmida, a prisão seria menos nociva em companhia dos seus irmãos, ainda que por um breve período. Como é bom nós podemos contar com nossos irmãos e nossos amigos. E eles também necessitam de saber o quão eles são importantes para nós. E há uma reciprocidade. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos esforçando por preservar a unidade do Espírito. Há um outro ponto ligado a este, muito curioso. Paulo descreve a amizade de Onesíforo. Onesíforo é um homem poucas vezes mencionado no Novo Testamento. Alguns anos atrás eu tive a ocasião de pregar especificamente sobre ele. Onesíforo, Paulo diz que o procurou solicitamente, essa mesma expressão, com grande intensidade até achá-lo. Ele diz assim: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou de minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou, aí vem a expressão, solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. É interessante o que ele diz, pouco de Onesíforo, mas dá para entender um pouco melhor a sua personalidade. Era um homem crente, fiel, agradecido e que não poupou esforços para encontrar Paulo, senão ele não usaria essa expressão. Ele me procurou intensamente, solicitamente, e mais, ele não se envergonhou de minhas algemas. É muito interessante quando você conhece alguém da mídia. Você, quando em algum aeroporto vê algum artista, é muito comum as pessoas correrem, dependendo do gênero, emitir alguns gritinhos, ir lá pedir autógrafo. Pessoas desconhecidas em outros níveis, mas apenas cantam alguma música, ou têm um cabelo mais exuberante, com as suas mechas próprias, artificiais, mas aquilo tudo gera um alvoroço. Quando você encontra alguém famoso, eu cruzei, olha, eu viajei com fulano, outro dia no avião, e sentou ao meu lado, etc. Nós temos prazer nisso. É um prazer um tanto enfadonho, é verdade, mas temos. Paulo diz aqui que ele não se envergonhou das suas algemas. Não é prazeroso. Olha, eu viajei com vários criminosos. Era um avião, um voo fretado, eu estava ali por um acaso. Foi uma alegria enorme. Em geral, nós não temos esse tipo de prazer. Mas Paulo fala, olha, ele me procurou, ele não desanimou. Houve empecilhos e ele jamais se envergonhou de minhas algemas. Aqui está alguém também que preserva a unidade do Espírito. Parece que Tito também era um homem que tinha esse espírito. Quando Paulo escreve a Tito, ele pede que ele encaminhe a Zenas e Apolo, orientando àqueles irmãos. Ele diz assim, encaminha com diligência, a mesma palavra, Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. E esse encaminhar com diligência não é apenas falar, olha, siga o GPS. Não, não é isso. É providenciar todos os meios, hospedá-lo, providenciar meios para a sua viagem, condições, recursos, alimento, ou seja,
Quando Tito estava zelando pela viagem desses irmãos, ele estava demonstrando a unidade da igreja de forma bastante concreta. Ainda falando sobre diversos deveres da vida cristã, e em especial descrevendo a fraternidade cristã, Paulo recomenda então aos romanos, no zelo, essa mesma palavra, não sejais remissos, ou seja, não sejam negligentes neste zelo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Observem, quando nós somos zelosos em espírito, servindo aos nossos irmãos, nós estamos, na realidade, servindo ao Senhor. Então, nessa diligência de vocês, não sejam omissos quanto a isso, não sejam reticentes quanto a isso. Paulo, ao enviar Tito a Corinto, com o propósito de providenciar as ofertas para os pobres da Judéia, e Paulo toma como exemplo o que os irmãos fizeram na Macedônia, como modelo inspirador para as igrejas, ou a igreja de Corinto. E Paulo ele faz menção dos crentes de Corinto, das igrejas da Macedônia e de Tito, e é o lugar onde maior a confluência desta palavra para mostrar como esses irmãos eram generosos. E ele assim escreve: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, esta expressão, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela vossa diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Mas a graça de Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Ele fala dos coríntios, ele fala dos macedônios e fala de Tito. Todos eles estavam solícitos por atender às necessidades de irmãos que eles nem conheciam, irmãos da Judéia, mas que estavam passando grande necessidade pela fome que havia ali. Então, meus irmãos, aqui nós temos um zelo grande por preservar a unidade da igreja, no socorro aos nossos irmãos. Mas também há uma outra forma que nós vemos ilustrada no Novo Testamento para preservar esta unidade. É a urgência em corrigir uma injustiça. Nós nem sempre entendemos isto, mas a disciplina da igreja é uma das formas de preservar a unidade da igreja, a santidade da igreja. Pelas evidências que temos, o apóstolo Paulo ele fez uma visita muito rápida a Corinto. Essa narrativa não ocorre, nós podemos comparar isso lendo Atos e as epístolas. Parece que Paulo fez uma segunda viagem muito rápida lá, e ele foi afrontado, ele foi humilhado. Então ele escreve uma segunda carta, que nós temos menção dela, mas essa carta não consta nas escrituras sagradas. Paulo deve ter escrito 4 cartas aos Coríntios, mas nós só temos 2 delas, e se nós não temos porque não eram inspiradas, senão Deus já teria preservado. Bom, mas então Paulo escreveu uma carta que é chamada de carta severa, e Tito levou esta carta. E Tito levou esta carta, pelo que parece, os irmãos se arrependeram, corrigiram a falta, e Paulo agora escreve a segunda epístola que nós temos aos Coríntios. E Paulo faz referência desse zelo daqueles irmãos e corrigirem o mal. Ele diz assim: porque quanto cuidado, é a nossa expressão, não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. A igreja foi solícita em corrigir o irmão
ou os irmãos que haviam ofendido a Paulo, desprezado a igreja e provavelmente desprezado o seu ensinamento. Então, meus irmãos, a gente poderia falar sobre várias formas aqui que eu poderia inventar sobre a preservação da unidade, mas a Bíblia nos dá esses termos, nos mostra com muita clareza. E quando nós voltamos ao texto de Efésios, nós podemos observar que o Paulo usa esta palavra para mostrar, para evidenciar o esforço da igreja em preservar. Então a questão aqui é preservar. Vocês se esforcem, vocês sejam solícitos, não sejam desatentos a isso, porque isto faz parte da esfera da igreja e da unidade da igreja alcançada em Cristo. Mas Paulo diz mais, que é preservar a unidade do Espírito. E o sentido de preservar é de guardar por um tempo, por um determinado tempo, com um propósito específico. Então Paulo está dizendo, olha, se esforcem intensamente por preservar, por cuidar, por zelar a unidade do Espírito Santo. Nós já vimos que a unidade é produzida pelo Espírito. Jesus Cristo diz ao Pai que transmitiu a sua glória aos seus discípulos, a fim de que eles fossem aperfeiçoados na unidade. Voltamos ao ponto de que a Trindade é o modelo. O Senhor Jesus Cristo, quando ora ao Pai, diz, eu e o Pai somos um. Então, agora nós temos o modelo inspirador e capacitante da Trindade para a unidade da igreja. Então, a unidade da igreja é uma realidade em Cristo. Entretanto, nós temos que fazer todo o esforço possível para isso, para preservá-la. E ele usa uma outra expressão forte, ele fala no vínculo da paz. É a ideia de algo cimentado. Nós vamos cimentar isso. O vínculo da paz vai ser o cimento, ou seja, a paz vai ser o cimento que vai dar estabilidade a esse esforço nosso. Devemos buscar a paz. A paz enlaça, envolve a unidade com as cordas do amor. Isso pode ser poético, mas Paulo disse isso de uma outra forma, quando ele escreve aos Colossenses, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que nos une, que preserva a paz de uma unidade alcançada em Cristo e gerada pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós não devemos permitir que a unidade do Espírito seja abalada em nosso relacionamento. Pela manhã nós falamos que somos pessoas diferentes, que Deus não anula a nossa personalidade, que Deus nos lapida, nos transforma, para que caminhemos para a imagem de Jesus Cristo, que é o nosso irmão primogênito, e ele é o modelo e o padrão de santidade da igreja. Mas nós somos pessoas diferentes, com um gosto diferente, com um paladar diferente, com perspectivas diferentes, não necessariamente excludentes, mas essas perspectivas vão sendo lapidadas, vão sendo transformadas em Cristo Jesus. É preciso que nós nos esforcemos, e a forma como Paulo usa a expressão, a ideia de é um esforço permanente, não é algo acabado. Ontem o reverendo Donizete e eu conversávamos muito rapidamente sobre isso, que às vezes nós pensamos num esforço muito concentrado e circunstancial. Ou seja, vamos nos unir para fazer isso, e nos unimos e fazemos. E parece que o mês que vem não precisa. Daqui a 2 meses não precisa. A ideia do apóstolo é que o nosso esforço deve ser contínuo, porque as dificuldades nossas de relacionamento ocorrem porque nós somos pecadores. Nós temos dificuldade de entender o outro, de nos fazer compreender, de perdoar, de ser perdoado. A gente não acredita, mas a gente também precisa ser perdoado, porque parece que só o outro precisa ser perdoado e não nós também. Então, nos esforcemos, lutemos para isso. Calvino, em uma passagem nas Institutas, ele fala como o egoísmo humano gera divisões dentro da igreja e a importância de termos uma tolerância em nosso relacionamento. E ele diz assim, há tanta rabugice, claro, ele está se referindo à igreja de Genebra, não à nossa. Então, há tanta rabugice
em quase todos esses indivíduos que, estando em seu poder, de bom grado, fariam para si suas próprias igrejas, porquanto se torna difícil acomodarem-se aos modos das demais pessoas. Os ricos invejam uns aos outros, e raramente se encontra um entre 100 que acredite que os pobres são também dignos de ser chamados e incluídos entre seus irmãos. A menos que haja similaridade em nossos hábitos, ou alguns atrativos pessoais, ou vantagens que nos unam, será muitíssimo difícil manter uma perene comunhão entre nós. Essa advertência, pois, se torna mais que necessária a todos nós, a fim de sermos encorajados a amar antes que odiar, e não nos separarmos daqueles a quem Deus nos uniu. Torna-se urgente que abracemos com fraternal benevolência aqueles que são ligados por uma fé comum. É indubitável que a nós compete cultivar a unidade na forma a mais séria, porque Satanás está bem alerta, seja para arrebatar-nos da igreja ou para desacostumar-nos dela de maneira furtiva. E claro, como eu falei, se refere à igreja de Genebra. Talvez já tenhamos ultrapassado este limite, mas cada um de nós, segundo Calvino, tenderá a criar, a construir uma igreja à sua imagem e semelhança, porque é difícil conviver com os outros, mas a unidade é do Espírito. Então zelemos por isso, nos esforcemos, e mais, a unidade da igreja em Cristo, amparada na palavra, tendo como modelo a Trindade, é uma forma de evangelização. Nós revelamos ao mundo que amamos a Deus e que Deus nos ama por meio da obediência ao seu mandamento, que nos fala de unidade, que nos fala de estarmos em Cristo Jesus. A igreja é um testemunho histórico do amor de Deus, que nos transforma, que nos lapida, que nos dá uma nova direção, que é a maior transformação pela qual nós podemos passar, é o novo nascimento levado a efeito pelo Espírito Santo, amparado na obra de Jesus Cristo, uma obra completa, uma obra eficaz. É Ele quem aplica em nós os benefícios da obra de Cristo. Por isso que nós estamos unidos a Cristo e o Espírito nos comunica estas bênçãos. Um autor do século XX colocou isso de forma muito clara, Francis Schaeffer. Não podemos esperar que o mundo creia que o Pai mandou o Filho, que as reivindicações de Jesus sejam verdadeiras e que o cristianismo seja verdadeiro, a não ser que o mundo veja alguma realidade na unidade de cristãos verdadeiros. Ou seja, como é que nós vamos anunciar um amor se nós não vivenciamos? Vamos anunciar um amor que vence barreiras se nós mesmos não conseguimos vencê-las na verdade, amparados na verdade, sem dúvida, mas vencemos barreiras. A igreja, então, se constitui num sinal luminoso, que ela não é a mensagem, mas ela aponta para Jesus Cristo. Aponta para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E isso ela o faz também pela forma de viver, amparada, fundamentada na palavra de Deus. E essa comunhão, portanto, com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, não é uma comunhão puramente individualista, eu e o Espírito e eu, mas é uma comunhão entre todos nós, que somos conduzidos pelo mesmo Espírito, a fazermos parte desta igreja que Paulo fala, que é o corpo de Cristo, que tem um único cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Na outra ocasião, eu quero enfocar agora um aspecto da unidade importante, que é a universalidade da graça. Como a graça de Deus se estende a todos os homens por meio do Evangelho, e como o livro de Jonas se constitui num modelo disso e da dificuldade que o profeta teve, mas numa demonstração da grandiosa bondade, do grandioso amor, da grandiosa misericórdia de Deus
para com o seu povo. Lutemos então, irmãos, por preservar esta unidade, que o próprio Deus nos dê discernimento, clareza em como vivenciar isto nos desafios do nosso dia a dia, na nossa família, com nossos irmãos. Talvez tenhamos diferenças de interpretação, de perspectivas, mas busquemos isso, busquemos exercer o perdão, busquemos confessar também os nossos pecados e buscar a reconciliação como um testemunho do amor de Deus por meio da igreja, da qual nós fazemos parte pela graça de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.